A Agência Nacional de Aviação Civil abriu essa semana uma consulta pública para discutir regras mais rígidas contra passageiros indisciplinados. As medidas podem incluir até a proibição de voar por 1 ano em casos gravíssimos. É que agressões e ameaças em aviões e aeroportos têm aumentado e colocado em risco a segurança dos voos. Nos Estados Unidos já é assim, tolerância zero com quem perde a linha. Declaro emergência. Gostaríamos de desviar. Passageiro indisciplinado. Precisamos sair do avião. Esses pedidos de ajuda de comandantes em pleno voo são reais. Foram divulgados pela Agência Reguladora da Aviação Civil nos Estados Unidos. Mas as cenas do que anda acontecendo pelos ares assustam ainda mais. Ataques de fúria, intolerância, de uma hora para outra. Não são apenas os terroristas que temos que temer. Temos pessoas que vêm ao aeroporto e que perdem o autocontrole. E a 11 mil metros de altura. O pavio está muito curto. O que faz uma mulher levantar da cadeira para agredir uma comissária de bordo? A funcionária ficou com um corte no rosto e perdeu 2 dentes. Esse homem foi retirado do voo antes da decolagem. Ele xingou passageiros, tripulantes e teria ameaçado derrubar o avião. Eu senti que depois da pandemia a facilidade em se alterar aumentou bastante. Rubens é brasileiro e trabalha como comissário de bordo nos Estados Unidos. Está nas redes sociais compartilhando o dia a dia nos aviões. Então a gente fica de olho aqui nas comidas. Ó, isso aqui é massa, o verde é frango, o peixe é azul e o vermelho é carne. Antigamente eu sentia que os passageiros queriam mais uma solução do que de fato criar alguma situação a bordo. As pessoas ficaram muito em casa por tanto tempo que talvez quando a gente começou a sair de novo de casa, a gente talvez ficou um pouco mais espaçoso. Hoje, mais gente voa dentro dos Estados Unidos do que a média diária em 2019, antes da pandemia. Mas a oferta de voos e a quantidade de assentos é menor. Isso resulta em embarques mais lentos, aviões mais lotados. Segundo especialistas, essa experiência mais estressante pode estar por trás do aumento de brigas dentro das aeronaves. Esse gráfico ilustra bem o aumento de casos envolvendo passageiros indisciplinados durante a pandemia. E como, nos anos seguintes, esse comportamento ainda está em patamares mais altos. Foi por isso que, em 2021, os Estados Unidos adotaram uma campanha de tolerância zero para os ataques desses passageiros exaltados. Deixar de seguir as instruções da tripulação ou se envolver em comportamentos que perturbam ou são violentos, pegam no bolso. A multa pode chegar ao equivalente a R$207 mil. E o incidente pode resultar em várias multas. Pode dar cadeia. O órgão que regula a aviação americana ganha autonomia para decidir a punição dos passageiros, evitando que os casos passem pela justiça. As situações mais graves são levadas ao FBI. E as gravíssimas podem mandar o nome do passageiro para uma lista de proibidos de voar. Esse passageiro que gritava com a namorada e os tripulantes forçou o piloto a desviar o avião para outro aeroporto. Ele foi preso e multado no equivalente a mais de R$100 mil. Essa mulher recebeu uma das maiores multas aplicadas até agora. Convertendo, deu quase R$500 mil. Ela tentou abrir a porta do avião e agrediu funcionários. Teve que ser presa com uma super fita adesiva usada para fazer reparos na fuselagem de aeronaves. Os números caíram depois de 2021, 2022. Os clientes começaram a perceber que precisavam exercer um pouco mais de autocontrole. No Brasil, no ano passado, foram 735 casos de passageiros indisciplinados, média de 2 por dia. Essas mulheres são comissárias de bordo agredidas. Até mordida uma comissária levou de um passageiro raivoso. Entre Minas Gerais e São Paulo, essa passageira investe contra uma tripulante. É contida pelos passageiros. Na saída, os insultos continuam. Vamos colocar na máscara pra gente, por favor. A tripulante agredida, que não quer ser identificada, processou a passageira. Ela veio pra cima de mim, me cuspiu, me chutou. 3 dias depois do ocorrido, ela estava no voo. Isso me gerou vários gatilhos, vários períodos de ansiedade para não deixar barata a situação. Eu entrei na justiça contra ela, vai ter isso lá no histórico dela.
Bruno é comandante e hoje trabalha nos Estados Unidos. Ele também já processou um passageiro que o agrediu quando liderava um voo no Brasil. A confusão foi no desembarque, que atrasou por problemas técnicos. O casal se aproximou, a esposa veio na frente, começa a procurar emprego, porque você não sabe com quem você está falando. Ela foi na direção da comissária. Ela pegou o crachá da comissária também para ver o nome dela e puxou com força. Coloquei a mão no ombro dela e falei, senhora, sim, não. Quando eu fiz isso, o marido dela pulou e agarrou meu pescoço, me empurrando para trás. O que aconteceu com o passageiro? Criminalmente nada. Aí eu pessoalmente o processei civil e aí ele acabou tendo que pagar uma indenização. Porque eles acham que são donos do avião e que tudo tem que ser feito para eles. Esquecem que tem outros 200, outros 199 lá dentro. A Lei do Voo Simples, no Brasil, de 2022, já traz algumas regras rígidas para passageiros indisciplinados, mas precisa de regulamentação. Por isso, a Agência Nacional de Aviação faz agora uma consulta pública. Todo mundo pode opinar. É só preencher o formulário no site da ANAC. Quando a gente finalizar essa consulta, essas considerações serão levadas para o aperfeiçoamento da norma. Segundo a proposta, as ações dos passageiros indisciplinados vão ser classificadas em níveis. O Fantástico separou alguns casos que já aconteceram aqui no Brasil para entender como eles seriam classificados de acordo com a proposta. A passageira que este mês agrediu e cometeu injúria racial contra um funcionário no aeroporto de Confins, em Minas. Ela já foi para agressão física, ela é um caso médio, né? Porque ela está dentro do aeroporto. A briga entre passageiros que aconteceu em Salvador depois que uma mãe colocou o filho no assento de uma outra passageira. Grave, porque está dentro do avião. Hoje, a empresa pode tirar já o passageiro, mas com a nossa norma, ela será obrigada a retirar o passageiro de bordo. Em um voo entre São Paulo e Recife, um passageiro nervoso quebrou a poltrona da frente. Grave. Quando um passageiro retirar ou destruir qualquer objeto dessa aeronave, mas que não seja afeta a segurança, é considerado grave. Se ele, por exemplo, tentar abrir a porta de emergência, é considerado gravíssimo. Tem casos, por exemplo, que os passageiros agridem os comissários, isso é considerado gravíssimo pela norma. Tudo isso são sanções administrativas e só valem para empresas brasileiras em voos domésticos. E esses passageiros, dependendo do que fizerem, respondem também criminalmente. Crimes de desobediência, o crime também muitas vezes de desacato, mas nós temos várias ocorrências de crimes que acabam acontecendo dentro da aeronave, desde uma importunação sexual até mesmo crimes de injúria, né, crimes de furto, e tudo isso é conduzido para a delegacia da Polícia Federal. O regulamento da ANAC, até o momento, não prevê multas. Em casos gravíssimos, o passageiro entraria também para uma lista em que ficaria proibido de voar por 1 ano. Confrontando com essa nossa norma, se ela tivesse em vigor, nós teríamos 13 casos gravíssimos. Segundo a proposta da ANAC, os dados dos passageiros incluídos na lista vão ser compartilhados com todas as empresas aéreas brasileiras. E o passageiro tem direito de ampla defesa, todo o processo legal deles e contrário à decisão da empresa, se a empresa falhar em algum processo. A ANAC que fiscalizará isso. Só que eu vejo o Brasil com muitas leis que não são aplicadas, é difícil de aplicar, porque outras leis atrapalham, né? Então você tem o Código do Consumidor, que pode entrar numa judicialização. Aqui nos Estados Unidos, cada companhia aérea tem a sua lista, que é feita com base em experiências próprias. Eventualmente, as empresas compartilham esses nomes, mas isso não é obrigatório. Recentemente, tem aumentado a pressão para que o governo federal reúna essas informações e controle uma única lista com todos os passageiros banidos de voar por mau comportamento a bordo. Além da tolerância zero aqui nos Estados Unidos, os tripulantes fazem curso de defesa pessoal. Por enquanto, esse curso é opcional. A empatia do tripulante com o passageiro é muito grande. Tem que ver que também há outro ser humano que está sofrendo as mesmas coisas que você está sofrendo dentro do avião, o tripulante também está tentando fazer com que você se sinta melhor do que ele.